Existe um estilo cristão, uma forma de ser cristão ou cristã? Se eu pedir para você pensar numa pessoa, se você tivesse que escolher nesse mundo todo, de 8 bilhões de pessoas, né? Se você tivesse que escolher uma pessoa para você dizer, olha, essa é a pessoa que eu diria mais parece com uma cristã na minha forma de pensar. Quem você indicaria? Eu estou aqui pensando em duas pessoas. Uma é a dona Cleusa Nantes, lá no interior de Minas Gerais, e outra é um pastor, meu amigo. Eu acho que ele parece muito com Jesus. Existe uma forma, tem gente que é brava, não tem? Mas às vezes é muito sincera. Tem gente que é bem política, fica bem com todo mundo, mas às vezes tem problemas graves no coração, né? Como é que seria esse jeitão cristão de ser? Vamos pensar um pouquinho sobre isso em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ficar apenas com esses primeiros versículos. Mesmo assentados, observem, se há, pois, alguma exortação em Cristo, eu vou ler a versão que está ali, tá bom? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, e aqui a gente termina, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já imaginou ter em mim o mesmo sentimento que havia em Cristo? Esta é a proposta, de eu ser parecido com Jesus. Pode colocar. Tá. Eu quero ser parecido com Jesus, eu quero desenvolver um estilo. Eu sei que cada um de nós é único, não é? Tem gente mais introvertida, tem gente mais comunicativa, se envolve mais com os outros, tem temperamentos muito diferentes, mas alguns princípios podem ser observados em todo o cristão, em toda cristã, em toda pessoa que se rendeu a Jesus e que está sendo por Ele moldada. Então eu quero fazer alguns destaques rápidos aqui. Eu vejo nesse texto alguma coisa que é uma característica deste perfil cristão. E eu vejo isso aqui no versículo 3, nada façais por partidarismo, nada façais, nada fazer por conta da paixão. Eu estou lendo aqui alguma coisa tipo, reprima a ambição. Se há uma coisa que o Cristo e o Espírito, o Evangelho faz na nossa vida, é uma acalmada. Você quer dominar o mundo, você quer ficar rico, você quer tal, aí você se entrega a Jesus, parece que dá uma acalmada no espírito, né? Você fica um pouco mais humilde, um pouco mais moderado,
Isso acontece com todas as pessoas que realmente se entregam a Cristo. Tiago, não o nosso pastor, mas o apóstolo, ele vai dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então, uma vez cristão, a gente se recolhe mais para a oração, a gente briga menos. Sabia que para ser pastor é proibido ser briguento? Se fosse proibido ser briguento para os membros da igreja também, na verdade né? A gente teria que excluir alguns, não teria? Tem gente que é membro da igreja, mas não dessa igreja, essa igreja aqui é santa, mas tem gente que é brava de brigar, de sair nas unhas, não é? Não cabe ao cristão ser desse jeito, né? Querer tanto uma coisa que machuca outros por conta daquilo que quer. É a paixão. Então, reprima essa ambição, ou deixe o Espírito Santo dar uma acalmada aí nesse temperamento, não é? Provérbios, e uma criança leu aqui Provérbios da formiga, né? Provérbios diz: sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque o coração é perigoso. O coração é perigoso. E o texto que o irmão leu no começo do culto, de Mateus 6, diz assim: observe os passarinhos. Notou que não está escrito assim: observe os leões? Observe os passarinhos. Então, há um abatimento no ímpeto carnal quando o Espírito Santo domina o meu coração. Se a carne domina, o homem natural quer guerrear. Se o Espírito domina, o coração quer confiar, como Jesus instruiu. Olha os passarinhos que não estão brigando, não estão destruindo, devorando, e no entanto são sustentados. Há uma certa calma que se abate, uma calma do espírito, uma calma positiva, uma calma que expressa confiança, que se abate sobre o cristão. Eu coloquei lá na boa parte a comparação do coração do beija-flor e o coração do homem, né? O coração do beija-flor, ele pesa 5% do corpo. O seu coração pesa só 0,5%, meio por cento. Às vezes nós temos coração muito pequeno, né? E isso prejudica muito o testemunho. Pessoas de coração grande, como a gente diz, né? Pessoas de coração grande dão um testemunho melhor do que pessoas de coração pequenininho. Né? Então, que você tenha um coração grande, no sentido de piedade, não no sentido físico, né? Porque um coração grande é um problema, né? Então, reprima a ambição, deixa o evangelho acalmar seu espírito, né? Mas não é só isso. Olhe para fora de si mesmo. Veja o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Em outras palavras, está dizendo: olhe para os outros, para as necessidades dos outros, não é? Cuide dos interesses dos outros. Quando o Evangelho diz: calma, confie em Deus, olhe para os passarinhos, não fique guerreando. Não está dizendo para você ir para um mosteiro, agora eu não vou obrar, eu não vou correr atrás. Não é essa, não é para abater a sua gana, o seu sangue nos olhos. O que o texto está dizendo que não é para isso. Aliás, que lugar, que ponto existencial é este
que a pessoa nega-se a si mesmo e fica ali. Porque o Evangelho diz, né? Negue-se a si mesmo. Esse é o nosso primeiro ponto, primeiro destaque. Mas o Evangelho não diz negue-se a si mesmo e fique ali. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos embora. Então, por um lado, há um negar, o ímpeto natural e carnal, por outro, há um vamos para a estrada. Só que esse vamos para a estrada é um vamos servir. Vamos seguir a Jesus e vamos servir. Então, olhe aos interesses, às necessidades dos outros. Eu ouvi uma experiência muito rica de uma igreja que iria fechar as portas. E ela ofereceu então a sua propriedade para uma outra igreja. Nós vamos fechar porque ficamos um grupo muito pequenino. Queremos saber se os irmãos querem comprar a nossa propriedade, porque não temos mais condições de sustentar o ministério, né? Porque tem toda uma coisa para ser sustentada. E aí, aquela igreja grande fez uma reunião para decidir se iria comprar ou aceitar a propriedade. Acho que eles estavam até doando, não estavam nem vendendo, a propriedade daquela igreja pequena, que estava pequena agora. E aí eles decidiram o seguinte: nós vamos escolher 50 irmãos, porque a nossa igreja é grande, nós vamos escolher 50 irmãos, vamos pedir, né, voluntários, que vão passar a frequentar naquela igreja que está fechando as portas. 3 anos depois, aquela igreja, com a ajuda daqueles irmãos, já estava em pleno desenvolvimento do seu ministério. Por que eu estou contando isso? Porque no nosso coração a gente gosta de aproveitar oportunidades, né? Se um caminhão sai da pista e tomba, sabe o que a gente faz? A gente pega o carrinho de mão e vai lá para poder saquear o produto que está dentro do caminhão. Não é isso que muita gente faz? A gente aproveita a fraqueza do outro, não é? Mas o texto está dizendo aqui para a gente não fazer isso, para a gente olhar o outro, as necessidades dele, a importância de ele progredir, dele conseguir suprir a sua família, não é? Então, olhe para o outro, não é? Esse é o segundo traço desse perfil cristão, né? Há um negar a si mesmo e há uma prontidão para o serviço. Se em você não se percebe esse negar a si mesmo, alguma coisa precisa ser trabalhada, porque isso faz parte do perfil cristão. Mas se você negou a si mesmo, agora eu estou calminho, não é? Estou calminho, estou quietinho dentro de casa, fiquei mais caseiro depois que eu aceitei Jesus, né? Parei de brigar lá no campo de futebol, né? Mas ficou nisso? Não. Agora tem que partir, há uma contrapartida, uma prontidão para servir a muitas outras pessoas que precisam. Porque, via de regra, a pessoa que se entrega a Jesus, a pessoa que se deixa guiar pelos ensinos, né, vai ter, ser sábio como as formigas, não é? Então você acaba adquirindo um conjunto de habilidades, de recursos que acaba levando você a suprir as suas necessidades. É só uma questão de tempo. Trabalhei 3 anos na Rocinha e a gente podia ver a olho nu a transformação na questão, digamos assim, material daquele que aceitava Jesus. A pessoa, vocês conhecem a comunidade lá da Rocinha, então as pessoas não pagam imposto, às vezes não paga água, às vezes não paga luz, que é um gato, né? Não paga aluguel, não paga nada, é aquela situação ali, não é? Deixou a família lá na outra parte do país, né? E ali está, de algum modo, encostado ali. Aí ela aceita Jesus. É muito interessante. 2, 3 semanas, aquele barraco que era só de tijolo, agora está sendo rebocado, está sendo pintado, né? Aquela casa que às vezes estava toda suja, agora está limpinha,
É impressionante como que o Evangelho faz bem para a gente. Então, o que acontece? O Evangelho entra na nossa vida, nós estávamos com tantos problemas, com tantas questões, aí aceitamos a Jesus, deu uma organizada na vida da gente, a gente passa a ter menos necessidades. O salário começa a sobrar. É muito interessante isso, e aliás, muito intrigante também, porque quando você não tem o seu coração organizado, a sua alma organizada, o que você recebe parece que está recebendo um saco furado. Nada dá certo, nada completa, tudo falha, aquela coisa, aquela bagunça, dívidas e tal. Aí você deixa o Espírito conduzir você, as coisas se organizam. E aí, quando as coisas se organizam, alguns, em vez de partirem para servir, se acomodam ali. Então, olha que paradoxo. O Evangelho, o bem que o Evangelho causou na pessoa, passa a ser o problema da pessoa. A estabilidade, entende? Agora ele tem um carro, agora ele tem um sítio de final de semana para poder ele ir, não pode mais ir na igreja, entende? Ele se acomoda no benefício que o Evangelho causou na vida dele. Mas veja lá, o versículo 3 diz, não faça nada por vaidade. Deixa eu fazer aqui o terceiro destaque. Não faça nada por vaidade. O que é fazer algo por vaidade? É fazer em função do que os outros vão achar. Alguma vaidade faz bem, não é? Faz bem encontrar a pessoa limpinha, cheirosa como eu, né? Bonita, bem penteada, né? Alguma vaidade é importante, né? É ruim a pessoa relaxada, não é? Agora, quando a gente vive, coloca a razão do viver em função de ganhar a simpatia, olha que coisa, esse tempo que nós estamos vivendo, da curtida, do compartilhamento, do comentário, a gente posta, né? Eu postei lá o meu netinho com a bola do Brasil, né? E aí eu fico esperando que muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos comentários, e eu estou preocupado com o que as pessoas pensam, do que eu faço, sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, sobre o que eu posto. Não é isso que está no coração da gente? Mas aqui está dizendo assim, não faça nada por vaidade. Isso faz parte do perfil cristão, que o apóstolo está nos ensinando. É muito bom. Isso tem a ver com eu não viver em função do que os outros ditam. Meus irmãos, é impressionante como eu gostaria de ter uma pesquisa, eu gostaria de fazer uma pesquisa técnica para descobrir o que motiva a gente. Por que a gente faz o que faz? Por que eu voto no candidato que eu estou votando? Por que você vota no candidato que você vota? Por que os brasileiros votam no candidato que eles votam? Nós somos muito influenciados por fora, pelo que vem de fora. Isso nos lembra as palavras do Senhor Jesus: cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado com a influência que você recebe. Lembra do fermento na massa? Cuidado com a influência que você recebe. Eu não me esqueço, o filho do pastor Tiago, a Jéssica uma vez virou para ele e falou assim: coma brócolis, filho. Coma brócolis, porque você vai crescer, vai ficar igual o Luca. Luca é o meu primeiro netinho, agora está com 9 anos, né? Está grandão. Coma brócolis, ô filho, porque você vai crescer, vai ficar igual o Luca. O filho, isso já deve ter uns 2 anos isso. O filho virou para a Jéssica e falou: não, eu vou crescer fazendo aniversário. Eu sou muito alérgico a brócolis. Pequenininho, ele já tinha uma opinião, não é? E às vezes a gente é grandão e não tem. A gente vive conduzido por influenciadores. Então, nada façais por vaidade, não é?
Uma vez eu preguei um sermão lá na segunda igreja e eu o intitulei Cuidado com a Agenda do Inferno. Cuidado para não estar sendo tocado pela agenda do inferno. Há uma guerra entre o mundo e Jesus. Quem é que dita as minhas ações, né? Por fim, então, eu estou enfatizando aqui, nada façais por vaidade, não é? Não permita que o espírito do mundo entusiasme você, e você passa a fazer as coisas. Quem disse que algo é importante? Tem que fazer por quê? Tem que comprar por quê? Quem está ditando as ações? Nada façais por vaidade, né? Por fim, eu diria, esse texto está me dizendo o seguinte: estimule os mocinhos. Você gosta de assistir filme americano? Eu falo para a Cristina, alguém me indica para assistir um filme, eu pergunto, o mocinho vai ganhar durante as 2 horas? Porque sabe o que acontece? Eu fico embirrado com os filmes, porque o mocinho apanha 2 horas e vence 1 minuto no final. Não vejo graça nisso. Eu não gosto de filme que o mocinho apanha 2 horas, né? E no final foi feliz para sempre. Não, eu gosto de filme que o mocinho ganha as 2 horas. Durante as 2 horas ele só ganha. É assim que eu gosto de filme. Mas por que eu estou contando isso? O texto diz que se há alguma exortação, essa palavra é muito forte, se há algum encorajamento, o cristão é um encorajador. Você fica perto de um cristão, você se enche de ânimo, de vontade de fazer coisas boas, de vontade de acertar, de vontade de aceitar Jesus, de vontade de ir para a igreja, de vontade de ler a Bíblia, de vontade de ser honesto. Quando você está perto de um cristão, você recebe esses estímulos, né? Se há alguma exortação. Aí o versículo 2 tem uma palavrinha que eu quero então enfatizar aqui: completai a minha alegria. O apóstolo está dizendo para a igreja de Filipenses, a igreja que ele amava muito, dizendo: completem a minha alegria. O que o apóstolo está dizendo? Façam algo por mim. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo favores, eu estou pedindo que vocês completem a minha alegria. Irmãos, olha se é ou não é uma característica do perfil do cristão: encorajar o mocinho. Guardem isso. Conhece-se uma sociedade pelo perfil dos seus heróis. Don Richardson escreveu aquele livro, O Fator Melquisedeque. Ele conta que uma tribo lá na Guiné, uma tribo de índios lá, eles têm um padrão muito interessante. Eles acham que a traição é um valor. Se você desenvolve estratégias especiais e vai cevando um amigo com muito jeitinho e depois o trai, você é um herói. Então, o herói é aquele que trai com maior habilidade. Quando o evangelho chegou lá, adivinha quem foi o herói para eles? Quem? Judas. Judas. Quando o evangelho foi pregado, eles ficaram encantados com Judas. Bom, a quem eu estou dando um gás? A quem eu estou dando um estímulo? Ao mocinho ou ao bandido?
qual é a postagem que eu curto? Qual é o texto que eu compartilho? Você sabe que agora os algoritmos percebem até o tempo que você fica no vídeo. Se eu estou colocando assim, passando um vídeo em qualquer das plataformas, e aquele negócio, você percebe que aquilo ali transmite uma mensagem que é contra os seus princípios, passe rápido, porque quanto menos tempo você assistir aquele vídeo, menos estímulo você dá. Mas aí tem uma reportagem do canal tal, que é uma reportagem muito bem feita, que destaca uma visão muito bonita, que eu quero estimular, então eu assisto. Já aconteceu até de eu deixar passando uma reportagem, porque eu queria dar prestígio para aquela reportagem. Aí eu vou lá e clico, gostei. Ora, eu preciso estimular o mocinho. É ou não é verdade que nós temos por hábito maltratar os de casa? Você trata muito bem a visita e é grosso com o filho, com o pai, com o cônjuge. Não é adequado, não é razoável. O apóstolo Paulo, que tinha um carinho muito grande com aquela igreja de Filipe, disse: completem a minha alegria. Ou seja, invistam em mim. Eu estou batalhando, eu estou lutando, eu sou o apóstolo, eu sou missionário, invista em mim. É ou não é um negócio pouco razoável que eu me disponha para investir no barco furado? A minha família está enfrentando um problema grave agora, porque um sobrinho meu foi preso porque ele trabalhava numa empresa que tinha descobriram tinha coisa lá com drogas, e ele foi na empresa, estava fechada, ele foi na empresa para guardar o carro. Na hora que a polícia chegou, o patrão, que era o envolvido, né, o responsável, não estava lá, está fugitivo, e ele foi pego na situação. Está dando um trabalho tremendo. Aí a gente está reunindo agora, cada um da família dá um pouco e tal. E sabe, a gente levanta o dinheiro que for necessário para poder resolver o problema lá do advogado. Isso é certo, isso é bom. Mas o problema é que muitas vezes a gente investe com força na hora que o barco fura. E aí, quando alguém está fazendo algo bem feito, você não suporta no sentido de suportar, de dar apoio. Aí você cruza os braços. Você fica o tempo todo enxugando gelo, resolvendo problema de bandido, de preguiçoso, de gente que não quer se esforçar. E aí você encontra um jovem que quer estudar, que quer vencer na vida, que é honesto, que é temente a Deus, e você não dá apoio. Isso não parece cristão. Aliás, esse é um problema que às vezes os evangélicos são acusados, que os evangélicos não têm coração. Que não tem coração? A Bíblia diz que quem não trabalhar, não coma. É regra do evangelho. Se você não contribui, se você não ajuda, se você é preguiçoso, você sabe, vai ter com a formiga, não é? Então, você tem uma pessoa que é esforçada, que está querendo vencer, que está ralando, dê mais apoio ainda do que você daria se aquela pessoa tivesse numa grande necessidade. Né? A pessoa não faz manutenção do carro, aí o carro quebra, te liga, lá vai você de madrugada para socorrer, porque a pessoa não faz manutenção do carro. Aquele que faz manutenção de carro não precisa do seu socorro, não é? Via de regra, é claro que há exceções, mas aí, às vezes, ele precisa de uma outra coisa muito mais séria. O que nós fizemos? Nós mesmos, igreja do Bingen, do pastor que precisava de 20 mil reais para fazer a cirurgia, nós não resolvemos o problema dele? Porque é um homem do bem, é um homem honesto, é um pregador, precisava fazer aquela cirurgia, nós resolvemos o problema dele. Então a gente não fica aqui só resolvendo o problema de quem não fez a parte dele. O apóstolo Paulo disse: complete a minha alegria. Você já tem sido uma bênção na minha vida, complete a minha alegria. Faz parte então do estilo cristão, dar suporte, dar apoio ao mocinho, ao do bem, ao que
Veja, meus irmãos, eu trabalhei 9 anos nas juntas de missões nacionais. Você sabe qual era o meu departamento? Departamento de apoio missionário. É função nossa segurar as cordas de quem está fazendo bem, de quem está lutando, de quem é honesto, de quem está tentando contribuir com o reino, não é? Um dos nossos aqui resolve ir para Coreia do Norte pregar o evangelho. Nós temos que vender as roupas do corpo para poder ajudar. Completai a minha alegria, né? Invista em quem está procurando servir a Jesus. Sabe a oração que eu faço todos os dias? Senhor, quebre os dentes dos arrogantes. Não estou pedindo para matar, não. Estou pedindo para quebrar a capacidade de falar. Porque nós estamos num mundo dominado pelos meios de comunicação e um bando de arrogantes que não temem a Deus estão com a comunicação na mão. A minha segunda oração todos os dias: Senhor, abençoa aqueles que te amam. Abençoa aqueles que te amam. O salmista diz: venham ajudar-me aqueles que te amam, aqueles que temem o teu nome. Eu quero estar junto com estes que amam a Deus, que amam a Jesus. Eu quero dar suporte, eu quero ajudar. Proteja o seu coração contra a influência do mal. Estimule aqueles que amam a Jesus. Reprima a ambição. Sirva aos outros, ou seja, olhe para fora de você mesmo. Que o Senhor possa nos abençoar. Quer um instante para orar? Vamos curvar então, se você quiser, né? Curvar sua cabeça, ter um momentinho de oração. Reflita sobre esses destaques, por favor. Reprimir a ambição, a paixão, a guerra. Olhar para fora de mim mesmo, para as necessidades dos outros. Se o primeiro fala o coração, o segundo fala a ação, a vontade. Não só acalmar, mas partir para servir. Também me proteger contra as influências do mundo. Isso é estratégico. E por fim, desenvolver o ministério do encorajamento. É claro que, como cristão, eu vou encorajar o mocinho, aquele que ama Jesus, e não vou dar suporte ao bandido, aquele que prega contra Jesus. E a nossa oração, Senhor Deus, é do texto que lemos há pouco durante a ceia. Nós queremos ter um coração, um sentimento igual a Jesus. Ajuda-nos nesta empreitada, Senhor. É a oração que fazemos, agradecidos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.